A primeira coisa ao reencarnar como um dragão é tentar evitar a perseguição da mãe dragão, só porque seus pais são dragões verdadeiros de linhagem pura. E você é uma besta dragão sem asas. Na orgulhosa raça dragão, os jovens dragões de linhagem pura receberão a transmissão de memória ao nascer. Naturalmente, eles podem estar décadas à frente de outras raças, mas você, uma besta dragão de linhagem impura, não apenas não recebe a herança. Até sua aparência é muito feia. Neste momento, ele olha para você com olhos cheios de assassinato. Diga-me seu verdadeiro nome. E você ainda está imerso no choque da transmigração. Depois de ouvir a dissuasão da mãe dragão, um nome aparece em sua mente por um momento. Materzad. O nariz da mãe dragão solta uma lufada de ar branco. Sua reação lenta a faz sentir que você é realmente um produto defeituoso. Ela imediatamente levanta a pata e se prepara para pisar em você até a morte. Mas depois de pensar sobre isso, a raça dragão tem regras. Qualquer membro da raça dragão não pode se alimentar da carne e do sangue de sua própria raça. Aqueles que o fizerem serão esfolados, terão seus tendões arrancados e seu verdadeiro espírito será queimado no forno do coração do dragão. A mãe dragão finalmente abaixou suas garras, planejando jogá-lo na natureza no futuro e deixá-lo se virar sozinho. E você também percebeu sua situação perigosa. Eu realmente transmigrei para a besta dragão mais inútil da raça dragão. Onde está o sistema? Saia e me salve rapidamente. Não me force a me ajoelhar e implorar a você. Meu Deus! Há realmente um sistema. O modificador do catálogo ilustrado de Shanghai foi ativado. Modificações iniciais estão sendo feitas no hospedeiro. Obtém linhagem ilimitada e desbloqueia o talento. Física ilimitada. Pode engolir todas as coisas e transformá-las em seu próprio uso. Este não é o modificador que eu vi jogando jogos na minha vida anterior? Eu não esperava. Agora me foi dada uma habilidade ilimitada. Como resultado, seu riso irritou a mãe dragão ao lado. Ela baixa a cabeça e... Rosna. As enormes garras afiadas te jogam para longe e batem na parede. Depois de se levantar, você está coberto de arranhões. Você cuspiu um bocado de sangue. A mãe dragão Caltaraxis é uma jovem dragão de 170 anos. Seu comprimento chega a 20 metros inteiros. Este tapa quase tirou sua vida. Seu idiota. Você ainda pensa que eu sou aquela besta dragão desprezível? Não intimide um dragão jovem. Você disse palavras duras para a mãe dragão em seu coração. Mas no segundo seguinte, seu estômago começou a roncar. Mas olhando ao redor, não há nada para comer. Você está gravemente ferido e à beira da morte agora. Você precisa desesperadamente reabastecer nutrientes. Não importa. Você abre sua boca e morde o chão com força. Você morde um pedaço de grama do chão e mastiga e engole em seu estômago junto com a sujeira. Você sente uma força inexplicável em seu corpo, fornecendo nutrição. Efeito: limpeza frenética. Você continua enfiando terra em seu estômago. Então enterra sua cabeça no chão e come loucamente. Do outro lado, a ninhada da mãe dragão, além de você, tem mais 3 ovos de dragão. Neste momento, eles estão eclodindo um após o outro. São 2 jovens dragões, um macho e uma fêmea, e um como você. Também um corpo de besta dragão. A mãe dragão olhou para os 3 dragões jovens e perguntou seus nomes verdadeiros um por um, assustando-os. Quarto, Ruiai. E a linhagem de besta dragão que nasceu depois é ainda mais fraca que a sua, sem a herança de um nome verdadeiro. Apenas passou o canto. A mãe dragão confirmou os nomes verdadeiros dos 2 dragões jovens e examinou cuidadosamente suas condições físicas antes de retornar à caverna. Mordendo um peixe gordo, podre e fedorento, jogou-o na frente dos 2 dragões jovens, mesmo que estivesse coberto de vermes. Mas para a raça dragão, não há problema algum. Você, assistindo de lado, estava morrendo de fome. Você está pensando se pode se aproximar furtivamente para lamber um pouco. Afinal, aquela besta dragão que nasceu por último também se preparava para comer junto com os 2 dragões jovens. A mãe dragão atacou diretamente aquela besta dragão. O poderoso fluxo de ar a derrubou diretamente, e depois de rolar algumas vezes no chão, encolheu-se, tremendo. É óbvio que a comida da mãe dragão é reservada para os verdadeiros filhotes de dragão. A besta dragão não é qualificada para comer. Isso também te fez abandonar a ideia de ir comer um pouco. O peixe já está fedido, não é gostoso. Terra e grama são deliciosas, até tem vermes dentro. Justamente quando você estava se consolando. Aquela besta dragão cambaleou até ficar na sua frente. Seus olhos brilhavam com ferocidade. Acontece que, depois de ver você ferido, na verdade, queria te comer. Seus ferimentos já melhoraram bastante, sem mencionar que você comeu agora. Obteve nutrição para fortalecer o corpo. Você fingiu estar ferido e esperou a besta dragão se aproximar e abrir a boca. Quando estava prestes a te morder, você virou a cabeça bruscamente e mordeu o pescoço da besta dragão. Esta besta dragão começou a lutar imediatamente ao ser mordida no pescoço. No entanto, não conseguiu escapar da sua mordida.
Pelo contrário, os movimentos de luta despertaram a ferocidade em seu sangue. De repente, você mordeu diretamente o pescoço da besta dragão. Seus ferimentos se curaram de forma normalmente rápida. Se comece, seu corpo provavelmente conseguiria uma enorme evolução. Mas no final, você ainda soltou a boca de má vontade. Embora haja lutas entre dragões de tempos em tempos. Mas se matar e comer um da mesma espécie, viola as leis dos dragões. Se esse comportamento for exposto, não só será caçado, mas também pode ter seu nome verdadeiro retirado. Uma vez que não tem um nome verdadeiro, então sua mãe pode te comer diretamente. De fato, os olhos frios da mãe dragão estavam observando o tempo todo. No entanto, não tinha intenção de se importar, porque se vocês dois morrerem juntos, ela também poderá comer os corpos de forma legítima. Interessante. Também é a hora de dar um nome. Geralmente, a raça dragão segue o formato nome verdadeiro mais nome do clã mais título honorífico. Então, em seguida, seu irmão e irmã receberam respectivamente o nome do clã de Onlois, Nessad. Você não é digno de ter um nome de clã. De agora em diante, vou te chamar de Krovit. Krovit significa crosta de sangue na língua dos dragões, uma cicatriz extremamente detestável. Sem dúvida, é uma humilhação, mas para sobreviver, você tem que render os dentes e buscar a sobrevivência. Krovit. Esta é a minha vingança de sangue crescente. Farei com que todos que me bloquearem sofram. Quando eu ficar forte, vou drenar até a essência de dragão de vocês. A noite cai rapidamente. Mamãe dragão e os dois dragões jovens já adormeceram. Você, que finge dormir, abre lentamente os olhos. Você tenta se levantar lentamente com cuidado. Vendo que não perturbou a mamãe dragão, você caminha na ponta dos pés até uma pilha de restos de ossos. Esses 3 dragões comeram e beberam o suficiente e foram dormir. Meu estômago ainda está roncando de fome. Você, pobre, pega um osso e o coloca na boca. Ai, é muito duro. Não consigo roer. Parece que ainda tenho que sair para procurar comida. Justamente quando você está prestes a deixar o sangue de dragão. De repente, você encontra cascas de ovos subterrâneas. Estas são as cascas de ovos abandonadas após a eclosão de outros dragões, de acordo com as profundezas da alma do dragão. As cascas de ovos também contêm energia rica. Você pega um punhado de cascas de ovos e as coloca na boca. Depois de mastigar algumas vezes, você fica surpreso ao descobrir que esta casca de ovo contém uma força vital inimaginável, que pode ser chamada de essência da vida. Para evitar que o som de roer cascas de ovos perturbe os 3 dragões, você pegou especialmente essas cascas de ovos e correu para fora da caverna para roer. As cascas de ovos de dragão são duras e crocantes, como um biscoito comprimido com sabor de peixe podre que foi deixado por muito tempo. Você suporta o cheiro estranho e come todas as cascas de ovos. Então você sente a garganta ardendo e vai até a beira do rio para beber água. Mas quando você olha para o reflexo na água, você fica atordoado. Por que eu sou tão feio? Vermelho, preto e sem asas. Obviamente não é um dragão puro. Ah, tudo bem, pelo menos eu ainda tenho um plugin. Falando, você evoca seu catálogo de montanhas e mares. A primeira página do catálogo é sua linhagem de glutão atual. No entanto, ter apenas a linhagem de glutão não é suficiente. Este catálogo também tem uma função de purificação. Você deve coletar materiais semelhantes para purificar. Por exemplo, para purificar em um glutão completo, você tem que comer coisas que correspondam às características do glutão. Olhando para o reflexo na água, você fica gradualmente perdido em seus pensamentos. Em um dia, você se transformou de humano em dragão. Não só escapou da morte nas mãos de sua própria mãe, mas também matou seu próprio irmão mais novo. Seu coração demorou muito para se acalmar. Então você lentamente volta para a entrada da caverna e olha para os ossos de peixe podres. Depois de uma breve reflexão, você encontra um lugar para enterrar essas coisas. Não conseguir roer agora não significa que não conseguirá roer mais tarde. Sempre é bom armazenar um pouco de comida. Afinal, mamãe dragão não vai dar comida para você, a besta dragão desprezível. Então você volta para a caverna para dormir. Embora relutante em viver com aqueles 3 dragões, é muito perigoso para você se aventurar no mundo com sua força atual. Então, antes que suas asas estejam totalmente desenvolvidas, você ainda tem que confiar em sua mamãe dragão. Logo chega um novo dia. Você chega ao rio de ontem na primeira vez. Assim que você se aproxima, você leva um susto. Só porque você descobriu que sua aparência mudou. Seu corpo está mais grosso do que ontem, e pequenos esporões ósseos cresceram nas articulações dos cotovelos. Você olhou para o fundo do rio e descobriu que havia muitos peixes nadando, e gritou alto antes de pular no rio. Uma série de bolhas surgiu na superfície do rio. Socorro, socorro! Você rapidamente prendeu a respiração. Depois de sair do fundo do rio para a margem rasa, todo o dragão ficou esticado de costas na margem do rio, respirando pesadamente.
Acabei de beber um monte de água e também engoli alguns peixinhos e camarões, então você se levantou e começou a pensar. Mesmo que o sangue tenha uma vantagem agora, a velocidade do peixe na água deve ser mais rápida do que a minha, e eu simplesmente não consigo pegá-lo. Depois de pensar por um momento, como um viajante, você tem uma vantagem. Você corre de volta para a caverna. Desenterre os ossos de peixe enterrados ontem, retire um osso de peixe de dentro e use uma pedra para afiá-lo em uma pequena ponta. Em seguida, encontre uma videira para enfiar na ponta e amarrá-la firmemente. Desta forma, um anzol simples é feito, embora pareça grosseiro e horrível. Mas contanto que o peixe engula essa coisa em sua barriga e fique preso na garganta, ele pode ser puxado para cima. Então você encontrou um na floresta. Uma minhoca do tamanho de uma junta de dedo, resistindo à vontade de enfiar o buraco de verme na boca, enfiá-la no anzol e jogá-la no rio. Como resultado, 1 hora se passou e não houve nenhum movimento. Deveríamos fazer um ninho? Justamente quando você estava prestes a desistir, uma força enorme veio de repente da videira em sua mão. Meu Deus, grandão! Pegos desprevenidos, você foi puxado para trás. Depois de reagir, você rapidamente agarrou a videira e puxou para trás. Este peixe é muito forte na água, você não pode enfrentá-lo de frente, depois de puxar por alguns minutos. Sem força física, você teve uma ideia, amarrou a videira em sua mão à grande árvore ao lado, e o peixe na água puxou diretamente a grande árvore para tremer. Sempre que a força de tração do peixe diminuía, você puxava para trás 2 vezes sem ser humano, e finalmente depois que a força física do peixe se esgotou, você o puxou para cima. Este peixe é muito grande, com cerca de 1 metro de comprimento. Quase do mesmo tamanho que você. Você mal pode esperar para morder a barriga do peixe. A carne de peixe está meio quebrada e cheia de nutrientes em sua barriga. Ah, que delícia! Os dragões ainda precisam comer carne. Em pouco tempo peixe. Você comeu até não sobrar nada. Você arrotou e se deitou debaixo da grande árvore, devorando o peixe mandíbula de ferro. Obtém habilidade passiva, óleo de peixe, com o som do sistema. Você vagamente sentiu que alguma mudança havia ocorrido em seu corpo e parecia ter mais afinidade com a água. Você pulou na água para testar e descobriu que você, que não sabia nadar, podia nadar na água como um peixe. Depois você saiu da água, sentindo-se apenas um pouco cansado. O talento do clã dragão está décadas à frente de outras raças. Você só precisa comer, dormir e comer todos os dias, e sua força dobrará, e você quer escapar da vista de sua mãe dragão. Você deve ficar mais forte o mais rápido possível. No momento, dormir é a opção mais econômica para você. Depois, você volta para a caverna e encontra seus irmãos comendo peixe podre que a mãe dragão armazenou. Dragões negros têm o hábito de armazenar as presas capturadas e comê-las depois que apodrecem. Claro, como uma besta dragão, você não tem o direito de comer. O olhar da mãe dragão caiu sobre você. Ela pensou que você tinha fugido. Inesperadamente, você voltou. Ela semicerra os olhos e percebe que seu corpo mudou. Em apenas um dia, você cresceu para o tamanho que um filhote de dragão normal leva mais de um mês para atingir. Isso na raça do dragão. Deveria ser uma constituição muito boa. É uma pena que seja uma besta dragão. Não importa o quão forte seja uma besta dragão, na frente de um dragão gigante. É apenas um servo humilde. Depois de olhar para o calo, a mãe dragão perdeu o interesse. E você, vendo esses 2 filhotes de dragão comendo carne sem trabalhar, claro que está extremamente. Eu, seu tolo Odoudou e um pouco mais. Embora eu coma menos, eu trabalho mais. Pensando na sua futura fonte de alimento, você terá que contar consigo mesmo. Sua alma de vaca e cavalo está queimando novamente. Materzad, seu sujeito desprezível, como ousa dormir na mesma caverna que eu? Saia daqui! Quem falou foi seu irmão. Como é mesmo o nome dele? Zolga, ou Gak sem nome, seu bastardo. Até o nome do seu mestre você esqueceu? Você amaldiçoa secretamente. Como esse irmãozinho é tão louco? A julgar pelo tamanhos, Olgax é menor que você. Em uma luta 1 contra 1. Você tem confiança para esfregar Zolgax no chão. Mas se você espancá-lo severamente, a mãe dragão provavelmente me mataria também. O ancestral dragão valoriza a força. Seu sujeito fraco. Como ousa se autodenominar mestre? Seu nome é muito longo. Vou te chamar de Zolga. Algum problema? Você aponta a regra de forma sutil. De fato, a mãe dragão, que originalmente estava pura e excitada, imediatamente se acalmou. O ancestral dragão valoriza a força. Se um dragão verdadeiro não consegue lutar contra uma besta dragão, só pode culpar sua inutilidade. Você percebeu que a mãe dragão não queria se importar. Embora este pequeno dragão negro tenha herança, seu cérebro não pode ser comparado ao de um transmigrador como você. Você usa isso para refutar Zolga, que imediatamente pula e ataca. Você também não cede. Sua cabeça prateada ataca e colide com Zolga. Embora você pareça maior,
A força de Zolga está pressionando você. Por que minha força é a mesma de uma besta dragão? Você também é digno de ser um dragão? Volte para o ovo e desenvolva-se por mais 2 anos. Você começa a pensar seriamente, mas superficialmente há sinais. Zorga ficou furioso com suas palavras, agitando suas garras e correndo. Desta vez, ele usou toda a sua força. Lian Zun estava prestes a colidir com ele novamente, mas no momento em que se aproximou, ele piscou e foi para trás dele. Ambas as garras envolveram para cima da parte de trás das asas de dragão, travando instantaneamente o pescoço de Zorga, enquanto ambas as pernas se enrolavam firmemente em sua cintura. Embora este movimento seja estranho, é muito útil. Não importa quanta força Zorga use, ele nunca consegue escapar de suas habilidades de bloqueio. Em vez disso, a luta faz com que sua força física se esgote rapidamente. Seu bastardo desprezível, saia de cima de mim rapidamente. Seus olhos estão ferozes. Sua própria baixa defesa contra a mãe dragão não significa que você não tem temperamento. Suas garras estão impressas no pescoço e ombros de Zorga. As garras de dragão rasgam diretamente suas escamas de dragão como lâminas. Zorga de repente solta uma pergunta dolorosa. Uma linhagem tão fraca também é digna de ser chamada de asas de dragão. Com seu poder frio e colapsado, descanse em silêncio para sempre. Inesperadamente, a dor fez com que o inútil Zorga chorasse. Nesse momento, os olhos meio abertos e meio fechados da mãe dragão finalmente se abriram. Dentro de 10 anos, vocês podem lutar aleatoriamente, mas não podem matar. Afinal, a mãe dragão não suporta que o dragão que ela deu à luz seja morto. HMPH, cara tendencioso, você ainda relutantemente solta. E Zorga correu para a frente da mãe dragão e chorou assim que se libertou. Saia, coisa inútil. O olhar da mãe dragão se voltou para você. Embora ele não tenha dito uma palavra, você viu o significado de aviso em seus olhos. O perigo que você mostrou agora representou uma ameaça para seus outros 2 filhos. Se você não souber como se conter, a mãe dragão pode matá-lo diretamente com antecedência. Embora você não esteja convencido em seu coração, você não ousa mostrá-lo na superfície. Então você encontra um canto e começa a dormir. Seu sono durou 5 dias. Depois de 5 dias, quando você acordou novamente, sua forma mudou significativamente. Seus músculos estão mais cheios e seu corpo ficou maior. Você olha para o lado. Os outros 2 dragões jovens estão comendo. A mãe dragão preparou uma montanha de comida para eles 2 para garantir que ambos tenham desenvolvimento suficiente. Mas mesmo agora, seus corpos são meio cabeça menores que você. O olhar de Zorga para você está cheio de ódio, mas quando você olha para lá, Zorga baixa a cabeça novamente, o que pode ser descrito como covarde novamente. Você moveu seu corpo, preparando-se para sair para caçar e encher seu estômago, mas quando você estava prestes a sair da caverna, sua irmã Estriel de repente o chamou. O que você quer? A mãe está dormindo. Eu tenho o direito de distribuir comida. Você gostaria de desfrutar desta deliciosa carne podre? Só então você percebeu que os roncos da mãe dragão vinham das profundezas da caverna. Qual é a condição? Renda-se a mim. Estriel levanta o pescoço. Mas porque ela é mais baixa que você, ela tem que levantar a cabeça para olhar para você. Desculpe. A educação que recebi não me permite fazer isso. Você imediatamente se prepara para partir, mas Sti joga uma presa morta. Esta é uma besta mágica chamada Tigre Demoníaco da Sombra. Sti engole em seco. A barriga ronca solitária. Bestas mágicas podem usar magia, e seus corpos naturalmente estão cheios de poder mágico. Enfrentando a tentação, você sorri falsamente. A senhorita tem um olhar preciso para dragões. No futuro, o que você disser será o que farei. Na verdade, eu queria me render a você há muito tempo. Minha admiração por você é como um rio caudaloso. Interminável. Sti, uma jovem dragão fêmea de apenas 6 dias de idade, cora um pouco ao ser elogiada por você. Tudo bem, aceito sua submissão. Cale a boca. É um idiota quem não aproveita uma pechincha. O que é dignidade? Dá para comer. Neste momento, você não hesita em colocar sua mão sobre esta vasta fonte de poder mágico e começa a absorver com todas as suas forças. Não é à toa que é uma criatura mágica poderosa. No momento em que a energia pura inunda o corpo, preenche cada canal. O vasto poder mágico, acumulado como uma entidade, é absorvido por você completamente, sem reservas. Vendo você deitado satisfeito após comer e beber o suficiente, Sti rangeu os dentes. Para mostrar curiosidade, ela escolheu deliberadamente a besta mágica mais poderosa. Presente para você. Como resultado, vendo você comendo com a boca cheia de óleo, Sti ficou furiosa. Mas para mostrar a curiosidade da raça dragão, ela não conseguia dizer nada, gaguejando. Habilidade adquirida, escuridão sombria. Após o uso, pode integrar brevemente o corpo nas sombras. Velocidade de análise aumentada em 20%. E você percebe surpreendentemente
que a imagem desenhada à mão no atlas de montanhas e mares, a parte das garras, foi iluminada, para acelerar a velocidade da evolução. Você planeja explorar o exterior. Você chega às profundezas da selva, onde pequenos sapos e minhocas podem ser vistos em todos os lugares. Ao mesmo tempo, é envolto em miasmas e a energia natural é fraca. Este território não é realmente bom. Apenas dragões negros que gostam de umidade e escuridão escolheriam este lugar. A mãe dragão construiu o ninho no vale do rio. A corrente do rio aqui é mais lenta e o fluxo de água é mais suave, de acordo com o conhecimento geográfico da vida anterior. Alguns metais e pedras mais pesados se depositam aqui. Então, se houver minerais preciosos ou gemas, é muito provável que sejam levadas para esta área. Você caminha lentamente no leito do rio. De repente, você se assusta. Você vê algo brilhando na árvore seca ao lado. Depois de se aproximar, você descobre que é uma planta em forma de lanterna. Depois de distinguir cuidadosamente, você descobre. Na verdade, é um fungo em forma de saco, oco por dentro e cheio do doce aroma de frutas podres. Claro que você não sabe o que é isso, mas não importa, você rasga um pedaço grande e joga diretamente na boca. É doce e perfumado, mas você sente que seu corpo está começando a ficar um pouco dormente, consumindo Denjum paralisado. Resistência à paralisia mais um, resistência ao envenenamento mais um, você descobre depois de comer essa coisa. A dormência e o desconforto no corpo estão gradualmente se dissipando e a visão começa a se mover em grandes pedaços como nenhuma outra, mas infelizmente, não importa o quanto você coma, ele só pode fornecer um bônus de atributo uma vez. Você come ao longo do caminho. Você está segurando uma pilha de Denjum em seus braços, alguns dos quais você não consegue segurar. Você parou. Você começou a arrancar as videiras das árvores. Você está se preparando para tecer uma parte de trás para si mesmo, mas depois de muito tempo. Com alegria, você descobre que realmente não é adequado para ser desajeitado com as mãos. Você está quase se embrulhando em um zombie. Você rasga as videiras do seu corpo, joga-as ferozmente no chão e respira fundo. Você joga as videiras em sua mão e se prepara para desistir. No entanto, neste momento, uma videira espinhosa sob seus pés. De repente, ele perfurou e envolveu firmemente seu corpo, e então o carregou, arrastando para os arbustos ao lado. Quando você percebe, você já foi preso por uma planta de jarro de 2 metros de altura. Engolido no abdômen. Esta planta é chamada de dragão simbiótico de videira de sangue. É uma planta simbiótica. Se forem humanos ou outras criaturas que entrarem aqui por engano, eles serão instantaneamente dilacerados por este líquido fortemente corrosivo. No entanto, você tem o sangue do dragão negro. Você está preso nele com uma cara confusa e não pode causar dano a você. Você abaixa a cabeça e encara o líquido corrosivo, abre a boca e toma um gole, e estala os lábios 2 vezes. É azedo e um pouco doce. É um pouco picante na garganta quando você bebe. É um pouco como refrigerante com sabor de suco. Depois de fazer uma avaliação, você abre a boca e despeja o líquido corrosivo nela diretamente. Resistência à corrosão mais um, resistência ao envenenamento mais um ao beber o ácido estomacal da videira de sangue. Capacidade de cicatrização de feridas de curto prazo mais 20%. Depois de beber este néctar, você arrota e segura o punho do dragão para cima. Você soca a tampa e sai lentamente de dentro. Você sente que suas pernas não estão picando. Acontece que é a videira de sangue. Quase esqueci que você é durão. Você rasga a videira diretamente e amarra a planta de jarro em seu corpo. Uma mochila totalmente natural está pronta. Você come e pega pelo caminho e colhe muitas plantas fantásticas. Você não está preocupado com a aparição de monstros poderosos, porque a própria mãe dragão está aqui para dissuadir. Os monstros que entram e saem foram varridos por ela há muito tempo. Você ainda tem um propósito, que é encontrar uma caverna. Suas mudanças estão se tornando cada vez mais óbvias. Ficar com a mãe dragão é fácil de revelar problemas. Você anda e anda. Uma pequena colina aparece na frente de você, com uma caverna de pedra natural em cima. Você corre alegremente até a entrada da caverna em seu coração. Você está muito satisfeito com o tamanho e o ambiente aqui. Você inconscientemente cheira seu nariz. De repente, você franze a testa e começa a cavar a terra no chão da caverna. Muitos esqueletos de animais estão enterrados sob a terra. Depois de confirmar que não há feras mágicas perigosas lá dentro, você entra e descobre que está cheio de esqueletos e peles de animais. Você revira esses restos e encontra alguns pedaços de pano em decomposição. Esta é realmente roupa humana. Você suspira e continua procurando, e então encontra uma sacola de viagem de pele de carneiro. A sacola de viagem contém fósforos e um mapa. Há também algumas pedras estranhas. Você pega um fósforo e risca-o, e uma chama pisca instantaneamente na caverna escura. Os fósforos ainda podem ser usados. Você guarda as ferramentas restantes e encontra um monte de lenha seca para acender uma fogueira. Você usa a luz para começar a examinar o mapa à sua frente.
Este é um mapa do pântano de Fulin. Embora você não consiga entender as palavras, mas você pode adivinhar aproximadamente as marcas da imagem. Há uma rota para sair do pântano de Fulin. Então, você usa a luz do fogo para encontrar as pedras na sacola de pele de carneiro. Uma pedra preciosa vermelho sangue está brilhando fracamente. Você pode sentir a rica magia contida nela. Sem dizer uma palavra, você a engole diretamente. A abundante magia explode em sua boca. Após a absorção pelo estômago glutão, você ganha um pouco de magia. Você guarda as gemas restantes que não têm magia. Então você faz uma simples renovação desta caverna. Limpe os esqueletos com cheiro de podridão e, ao mesmo tempo, empilhe pedras enormes na porta para impedir a entrada de outras criaturas. Então sua barriga ronca novamente. Você continua procurando um verme e faz um anzol como da última vez para pescar para comer. Mas desta vez, depois de comer o peixe que você pegou, nenhum deles forneceu habilidades ou talentos. Enquanto você comia peixe e pensava, um choque veio instantaneamente do anzol. A videira estava esticada. Essa força era muito maior do que a do jacaré de ferro que você encontrou da última vez no rio. Você amarrou a videira em uma árvore grande como da última vez. Mas este peixe é mais inteligente. Se você não usar força, ele também não usará. Você pula no lago em um salto relâmpago. Você nada em direção ao peixe grande que está lutando. Depois de muito tempo, um grito veio do lago. Você correu cambaleando de volta. 3 espinhos venenosos estão presos em sua bunda e estão sangrando. Você suporta a dor de remover os espinhos venenosos, abre sua boca grande e morde sua bunda, e suga com força. Como resultado, você sugou muito forte e engoliu o sangue venenoso sugado acidentalmente. Então você esticou as pernas e desmaiou. Já haviam se passado 2 dias quando você acordou novamente. Eu não esperava que eu quase tivesse morrido nas mãos de um peixe venenoso. Quanto mais você pensa sobre isso, mais irritado você fica. Você puxa a videira e descobre que ainda há uma forte tração na videira. Contanto que não fuja. Veja como eu vou lidar com você. Você corre para a montante do lago e traz pedras enormes. E, com grama e madeira bloqueando a água montante, enquanto espera o lago secar, você também não fica ocioso. Você pega os espinhos venenosos que arrancou da bunda, encontra galhos e cipós e os junta em 3 lanças. Depois de cerca de um dia, o cara que enfiou 3 espinhos na sua bunda finalmente apareceu na água. Você puxa o peixe com cipós, olhando atentamente, vê que é um grande peixe-ninha de 2 metros de comprimento. Suas costas têm arbustos e espinhos pretos. Aquele peixe-ninha olhou para você e de repente lançou um ataque surpresa. Os espinhos venenosos foram direto para seus rins, assustando você a ponto de pular na lama do lago. Eu fui para a bunda, tudo bem, mas... se isso acertar os rins, serei deficiente renal para o resto da vida. Quanto mais você pensa sobre isso, mais zangado fica. Você pega um grande pedaço de pau e bate de novo, mas depois de bater por um longo tempo, a tora quebra. O peixe-ninha ainda não morreu. Você pega a lança de espinho de peixe que acabou de fazer e apunhala o peixe-ninha até a morte. Então você arrasta o grande peixe-ninha de volta para a caverna e começa a assar usando fricção para fazer fogo, espalhando algumas frutas de plantas azedas e picantes sobre o peixe assado. Aquele pequeno sabor surge de repente. Assim que está assado, você o abraça e come loucamente. Em pouco tempo, você come centenas de quilos desse peixe Nian. Devorar o peixe gigante Nian com espinhos venenosos, obter o talento espinhos ósseos resistentes ao veneno. No segundo seguinte, seus nós e brotos de carne óssea nas costas evoluem para formar esporões ósseos. Você arrota, deita e dorme. Depois de abrir os olhos novamente, seu tamanho já cresceu novamente. Quando você volta para a toca, os 2 pequenos dragões veem você voltando e pensam que é uma besta invasora. Sua altura agora está perto de 3 metros. Parece um pouco assustador e aterrorizante. Naiserzad, onde você estava? Por que demorou tanto para voltar? Acredite ou não, não vou compartilhar comida com você. A atitude orgulhosa desta pequena dragão fêmea te deixa muito infeliz. No entanto, este detém o poder de distribuir comida. Se você agradar, poderá obter um fluxo constante de bestas demoníacas. Vendo que você não responde há muito tempo, este fica um pouco infeliz, mas olha para você agora, assustador e aterrorizante. Ela engole em seco com um pouco de medo. Você abaixa lentamente a cabeça e olha para Sti. Você, o que você vai fazer? Sti dá 2 passos para trás. Quem diria que no segundo seguinte você se sentaria diretamente no chão, assustando Sti? Que injustiça, senhorita. Aquele dia eu fui beber água no lago e encontrei uma joia, então mergulhei para recuperá-la. Eu não esperava cair no vale sem querer. Fiz de tudo para voltar correndo. Enquanto falava, você se virou. Deixe-te ver as feridas em sua bunda. É mesmo? Vendo-te concentrada. Você tira uma joia vermelha escura da sua mochila. Não importa o quão graves sejam minhas feridas. Não importa quanta dor e sofrimento eu suporte.
Contanto que eu possa te dar esta joia, mesmo que eu morra, não terei arrependimentos. Seu carinho é sincero e generoso. Com um rosto cheio de tristeza, ele colocou o rubi na mão de Sti, e Sti ficou atordoado ao olhar para a bela joia em sua mão. Será que meu irmão realmente me ama e se preocupa tanto comigo? Para ser honesto, Sti no começo. Deixar você se submeter é apenas uma estratégia para usar você para controlar seu irmão Zuergia, a fim de estabilizar sua posição atual. Eu realmente não o considerava um irmão, mas não esperava que você fosse tão bom para ele. Sti, o pequeno dragão fêmea inexperiente, ficou imediatamente tocado. É assim? Eu te julguei mal, venha comer. Como recompensa por sua lealdade, escolherei uma besta mágica para você. Ao ouvir isso, você se virou. Como se não quisesse que estivesse suas lágrimas, mas na verdade você estava quase rindo. Este pequeno dragão fêmea é tão fácil de enganar. Agora há mais bestas mágicas para comer. Então este trouxe uma criatura mágica semelhante a uma ovelha. Este é um unicórnio de luz fantasma. Seus chifres de carneiro podem refratar a luz para formar uma miragem. A explicação de Sti te surpreendeu. Como você sabe? A comida dos dois dragões jovens é toda capturada pela mãe dragão. Este carneiro espiritual não é exceção. Como Sti saberia os atributos específicos desta besta mágica? Habilidade na herança do clã dragão, olho do dragão. O efeito é ver através da essência das coisas. Falando, Sti cantou um feitiço do clã dragão. Rápido, rápido como a lei. Mamãe, carregue vermelho. Com o canto, os olhos de Sti irradiam luz, varrendo a joia em sua mão. Em seguida, uma informação sobre a joia vermelha apareceu em sua mente. Jade vermelho silencioso, pode refletir o dano sofrido pelo mestre. Sua sorte é muito boa. Você realmente encontrou esse tipo de tesouro. Coloque-o na sociedade humana. Você pode comprar metade de uma cidade. Você ainda está maravilhado com a magia do olho do dragão, mas quando ouve a segunda metade da frase, você ficou completamente estupefato. Não, espere um minuto. O que você disse? Devolva para mim. Ao ouvir que esta joia é tão preciosa, você imediatamente quis voltar atrás, mas Sti bufou e engoliu a joia de uma vez, completamente ignorando você rangendo os dentes ao lado. Errei. Na época, senti que a cor desta joia era geralmente escura. Eu não prestei atenção. Eu não esperava que um item tão grande fosse dado de presente. Não há como evitar. Você só pode comer o carneiro unicórnio de luz fantasma com lágrimas nos olhos e ativar outra habilidade. A luz fantasma pode emitir uma luz branca deslumbrante. Segue os inimigos e gere um objeto ilusório. Ao mesmo tempo, o corpo de Tauti no livro de imagens de Shanghai foi iluminado, observando cuidadosamente o retrato de Tauti no livro de imagens de Shanghai. Atualmente, todas as características de Tauti foram ativadas, exceto os olhos. Uma vez ativados, ele pode evoluir para uma besta dragão Tauti. Mas você já experimentou muitas bestas mágicas com olhos, mas sempre foi incapaz de acendê-los. Falando nisso, Sti mencionou agora. Existe uma habilidade na herança do clã dragão que dá ao clã dragão a habilidade de identificar todas as coisas, chamada Olho do Dragão. Ouvindo Sti dizer que o Olho do Dragão é os dois deuses dragões supremos do clã dragão antes de morrerem. O sistema de ressonância da linhagem da alma criado conjuntamente inclui a infusão automatizada de habilidades de conhecimento e memória histórica. É para garantir a pureza da linhagem do dragão e a continuação da civilização. Quando o dragão atinge uma certa idade ou força, ele pode ativar a herança do dragão correspondente. Mas para você, uma besta dragão com baixa pureza de linhagem, você só pode aceitar heranças muito fragmentadas, exceto nomes verdadeiros e língua de dragão. Pode-se dizer que você não tem nada e não sabe nada. Que Deus dragão. Quando eu evoluir para o corpo do dragão primordial, devo quebrar esta herança do dragão. E enquanto você está no período de imersão, Sti do outro lado entrou no canto da caverna e cuspiu lentamente o jade de sangue que você lhe deu. Este jade emana uma leve luz vermelho escura. Muito bonito. Embora seja uma besta dragão mestiça. Mas ainda é muito leal. Embora eu não o reconheça como um irmão, quando eu despertar o contrato do dragão, eu o levarei sob meu comando. Não é impossível compartilhar um pouco de sua força. Se os lacaios forem muito fracos, como mestre, eu também ficarei muito perturbado. Assim, seus 3 irmãos e irmãs levaram uma vida ociosa comendo, dormindo e dormindo. Apenas ocasionalmente você sai para explorar o vale do rio Fulin sob o pretexto de encontrar pedras preciosas e sempre volta com algumas pedras. Deixe-te usar o olho do dragão para identificá-los. Contanto que sejam pedras preciosas ricas em poder mágico, você as comerá secretamente primeiro. Um mês se passou e a mãe dragão ainda não acordou do sono, e nós 3 irmãos e irmãs enfrentamos um problema. É que a comida acabou e a mãe dragão, para evitar que seu sono fosse perturbado, uma barreira mágica foi colocada dentro da caverna onde ela dormia. 3 dragões jovens não podem quebrar esse tipo de barreira mágica.
Na verdade, dragões gigantes podem viver comendo pedras, grama e lama. Mas para o orgulhoso clã dragão, é uma vergonha comer essas coisas. Então, para comer comida, você só pode ir caçar. Você tem experiência em caça e em sua caverna secreta. Você também armazenou muita comida, mas é claro que você não está disposto a revelar seu segredo e só pode ir caçar com Zorga. Sinto que estamos um pouco longe do ninho. Talvez devêssemos entrar e sair para caçar novamente. Você deu uma sugestão, mas foi diretamente refutado por Zorga, apenas agradando seu mestre em troca de comida. Você nem se atreve a caçar. Aquele sangue fraco de dragão em seu corpo deveria se envergonhar de você. Como ela é desprezada pela mãe dragão, que deveria ser sua irmã, tem o poder de distribuir comida. A comida que ele recebe é sempre melhor que a dela, o que leva ao desenvolvimento relativo de Zolga para comer de volta, e se não fosse por você, a comida deixada pela mãe dragão é realmente suficiente para eles dois comerem, e eles não precisam sair para se aventurar na caça. Portanto, a situação atual torna Zolga muito ressentido com você. Eu só estou preocupado com você. Você virou a cabeça para olhar para Zolga. Zolga ficou surpreso, ele pensou que você estava cedendo. Ele estava se preparando para continuar a zombar, mas quem teria pensado que sua próxima frase tornaria o rosto de dragão dele na época? Ficou da cor do fígado de porco, preocupado que seu lixo encontrasse uma besta mágica comum. Você vai se tornar sua refeição. É claro que você não vai raciocinar com este tipo de dragão idiota. Um mau hálito simples é o prazer máximo. O que você disse? Zolga imediatamente estimulou seus dentes. Um lagarto-dragão podre-vago foi cuspido de sua boca. O lagarto-dragão é o talento de ataque mais forte possuído por um dragão verdadeiro. Diferentes espécies de dragão têm diferentes características de lagartos-dragão. Mesmo os lagartos-dragão de dragões jovens podem facilmente destruir uma armadura finamente aparada. O que é ainda mais irracional é que o lagarto-dragão também tem poderosos atributos de quebra de magia, tornando o escudo mágico da maioria dos magos. Também não pode resistir ao impacto do lagarto-dragão, e para o clã dragão, cuspir um lagarto no oponente significa declarar guerra. A razão pela qual Zolga se atreve a provocá-lo é porque ele tem confiança. Não pense que você tem um plugin, bastão de Deus. Mas, na verdade, você precisa de desenvolvimento, mas Zolga ainda tem o completo. Linhagem e herança de dragão gigante. É por isso que ele perderá para você no combate corpo a corpo, mas agora ele está cuspindo um lagarto de dragão gigante. Seu físico atual pode não ser capaz de aguentar. Ok, eu decidi ir caçar na periferia. Guarde a energia para lutar internamente e use-a para caçar. Interrompeu diretamente sua discussão, já que ele falou. Então vocês dois só podem obedecer. Neste momento vocês três jovens dragões estão procurando presas na periferia do estudo do dragão. Dois dragões verdadeiros acamparam e uma rajada de vento varreu seus corpos de repente, e você os observou voando no céu. Ainda muito invejoso, mas você não está com pressa. Existem muitas mãos voadoras nos desenhos de Shanghai. Contanto que você se desenvolva de forma constante, voar é apenas uma questão de tempo. Neste momento, dois dragões pousaram. Eles procuraram no céu por um longo tempo e não encontraram o nome de nenhuma presa. Afinal, a caça perto daqui é basicamente... A mãe dragão pegou tudo. Você sugeriu que talvez possamos ir para os pântanos e lagoas para dar uma olhada. Existem muitos animais aquáticos lá, e os dois dragões não têm outra escolha a não ser serem levados por você para um pântano. Quase assim que vocês três chegaram, viram o crocodilo de galho, uma besta mágica. Estas são as garras da aflição que vivem aqui. Você não quer se arriscar a pegar essas bestas mágicas. Você acha que basta pegar alguns peixes nas águas rasas? Não há necessidade de provocar essas coisas. No entanto, a sugestão foi interrompida por insistindo em caçar garras da aflição. Se querem ir, vão vocês. Você se dispõe a entrar no pântano porque tem suas próprias reservas. Não há necessidade de se arriscar. Esquece, purga, vamos. Nezad. Espere, não pense em dividir nossa caça. Bufou friamente, e então agitou suas asas e voou em direção ao pântano. Que tolice! Um simples raciocínio basta para saber que, claramente, estamos dentro do território da Mãe Dragão. Mas ainda existem grupos de crocodilos do pântano vivendo aqui, o que significa que deve haver algo que a Mãe Dragão não consegue resolver aqui. Você fica na margem observando. De vez em quando, tira alguns vermes do pântano para a barriga doce. As ideias de Zorga são muito simples. Eles começam a afastar os crocodilos do pântano de ambos os lados, isolando gradualmente um ou dois deles. Então, eles usam lagartos dragões de fogo para atacar. Os crocodilos do pântano são assados diretamente até ficarem enrugados. Zorga, do outro lado, também usa lagartos dragões corrosivos. Ele matou um crocodilo do pântano. Haha, viu? Este é o poder do verdadeiro dragão. Neste momento, você percebe que algo está errado. A inteligência desses crocodilos do pântano não é alta.
Eles só voltam para o sapau dentro do núcleo do pântano quando dois jovens dragões os estão afugentando. Mas desde o começo, esses crocodilos do pântano começaram a se esconder em pânico. Você olha para o sapau aos seus pés. O sapau originalmente calmo. Agora está ondulando. Parece que algo está vindo. Duas luzes do tamanho de lanternas de repente emergem do pântano turvo. Olhe atentamente. O que são essas lanternas? São os globos oculares de um monstro enorme. Ei, tem alguma coisa vindo. Você rapidamente avisa em voz alta. Os dois jovens dragões também notaram a anormalidade no pântano. O monstro saiu rastejando da lama do pântano. É um crocodilo do pântano de apoio gigante. Só a cabeça exposta tem 4 metros de altura. Sti, o mais próximo, também notou este monstro enorme e rapidamente se preparou para fugir. O rei crocodilo da aflição abriu sua boca larga e rugiu para Sti. Inúmeros líquidos viscosos e venenosos jorraram de sua boca. Eles atingiram Sti como espadas afiadas. As asas de dragão de Sti foram atingidas pelo veneno, e ele perdeu o controle e caiu do céu. Ele caiu em uma pequena ilha circular no centro do pântano. O rei crocodilo da aflição soltou um rugido e abriu sua boca sangrenta. Ele mordeu Sti na beira da ilha. O jovem dragão já estava assustado, fugindo rolando e rastejando em direção ao centro da ilha circular. O crocodilo gigante colocou metade de seu corpo na ilha circular e então olhou ao redor como se estivesse se protegendo contra algo. Ele está com medo de alguma coisa. Você percebeu agudamente que o rei demônio espiritual auxiliar não queria deixar o pântano, e Zu-Ergia já havia escapado de volta. Aquele é o rei demônio espiritual auxiliar, o senhor desta pequena área de pântano. Vamos correr! O filhote de dragão negro arrogante agora também está assustado. Se ele tivesse sido atacado agora, uma vez que caia nas algas, é uma situação de morte certa. Antes da mãe dragão Cautaraxis, o rei demônio era o senhor deste pântano espiritual auxiliar. Foi a mãe dragão quem tomou seu território, mas como o pântano e a água são o campo de jogo do rei demônio, isso permite lutar com o dragão negro de igual para igual, então ele deixou o rei demônio manter seu último pequeno território. É por isso que, embora esteja perto do ninho do dragão, a presa foi quase toda capturada, mas este pântano ainda abriga muitos mestres da palma. Vamos embora! Se aquela coisa nos pegar, não conseguiremos fugir mesmo que quisermos. Zu-Ergia te exorta a sair rapidamente. Quanto a Sti, que está preso no centro da ilha em forma de anel, ele não se importa. Sti também percebeu que seus dois irmãos tinham a intenção de fugir. Ele está preso no centro da ilha em forma de anel agora. Se eles partirem, mesmo que o rei demônio não ouse subir em terra, ele acabará morrendo preso aqui. Você abaixa a cabeça e pensa profundamente. Se você deixar Sti morrer, então toda a presa que a mãe dragão obtiver no futuro pertencerá a Zu-Ergia. Mas mesmo assim, você não pode se arriscar por Sti. Espere um pouco, vamos procurar a mãe dragão. Sti ouve as palavras e uma esperança surge em seu coração. O rei demônio, depois de não ousar ir para a terra desde o início, se vira novamente e mergulha no pântano. Mas a intuição de Sti como um dragão pode sentir que ele está olhando para ele avidamente sob as algas. Você pode deixar alguém ficar comigo? Eu ainda estou com medo. Neste momento, ele não se importa com o orgulho do clã dragão. Ele pede que um irmão fique. Se for esse o caso, Nezard, fique aqui com ele. Eu posso voar e encontrar rapidamente a mãe dragão para resgatar Sti. Agora, a esperança de resgate de Sti só pode contar com a mãe dragão. Mas olhando para as costas de Zu-Ergia partindo, você sabe que a chance de Sti é muito pequena desta vez? Com certeza, Zu-Ergia parou não muito longe do ninho do dragão. Se Sti morrer nas mãos do rei demônio, então toda a comida que a mãe dragão caçar no futuro pertencerá a mim. E eu já estava descontente com Sti há muito tempo. Uma ideia maliciosa surgiu na mente de Zu-Ergia, e então ele voou de volta para o pântano. Nezard, você ainda está aí? A voz de Sti veio das algas. Desde que Zu-Ergia partiu, Sti tem que te chamar a cada certo tempo. Este pequeno dragão fêmea continua chamando e chamando. Que chato! Você está meio deitado na árvore, com um jacaré de garras desmembrado em vários pedaços na sua frente. É a presa que os dois filhotes de dragão caçaram antes. Devorar o jacaré de garras da chama furiosa, ganha habilidade Dentes de Veneno Composto. Ataques infligem envenenamento. Dano aumentado em 50% em estado avançado. Sti achou que você tinha ido embora por não responder por um tempo. Neserzad, você ainda está aí? Não vá embora. Ao redor estão névoas de obstrução. Ações de ondas batendo ao redor da ilha circular de vez em quando. A pequena dragão fêmea começou a chorar ao ser atacada pela armadilha. E seus olhos giraram ao ouvir isso. Estou aqui. Mas parece que a família orelha esquerda também não virá. É muito perigoso aqui. Eu vou indo primeiro. Você se levanta fingindo que vai embora. Não vá. Eu ordeno que você não vá embora. Cada um por si na hora do perigo. Não posso fazer nada. Só posso ir.
Além disso, você nem me considera como seu irmão, apenas me chama pelo meu nome. Os olhos de Sti estão cheios de lágrimas. Seu corpo está tremendo de medo. Irmão. A voz de Sti é muito baixa, cheia de ressentimento e vergonha. Claramente, ele é apenas uma dragão besta qualquer. Como ousa me intimidar assim? Hã? Eu não consigo ouvir direito. Se eu não consigo ouvir, eu vou embora. Irmão, satisfeito? Seu coisa ruim que se aproveita do perigo de um dragão. Sti gritou, embora a segunda metade da frase estivesse misturada com soluços. Mas ainda te deixa feliz em ouvir. Te ensina a lição por sempre roubar meus méritos. Agora você conhece o quão formidável Lindei é. Você ainda quer aproveitar a oportunidade para me treinar de novo. Inesperadamente, a família Orelha Esquerda já voltou voando. A mãe dragão ainda não acordou. Só podemos ir salvar Sti. Orelha Esquerda olhou para a família Orelha Esquerda. Desta vez, pode haver um bom show. Posso distrair o Rei Demônio Flynn. Você volta e salve Sti nas costas. Este cara realmente não tem boas intenções. Embora superficialmente distrair o Rei Demônio seja mais perigoso, ir à Ilha Zonsin para resgatar Sti requer uma viagem de ida e volta. Se o Rei Demônio voltar no meio do caminho, então você estará em apuros. E aí? Você não quer salvar nossa irmã? Vai apenas vê-la morrer? A família Orelha Esquerda lançou uma chantagem moral diretamente em você. Por um momento, você realmente não consegue pensar em uma solução. Se você é uma dragão besta tão covarde e fraca, que ignora seus entes queridos, então mesmo que eu te mate agora, a mãe dragão não irá te culpar muito. Os olhos da família Orelha Esquerda brilharam com ferocidade, fixos em você. O lagarto dragão venenoso está pronto para cuspir veneno a qualquer momento. Ei, está ficando impaciente. Messerzad, vá depressa para o resgate da família Orelha Esquerda. Sti também ficou ansiosa ao ver você hesitante. Você franziu a testa e olhou para a família Orelha Esquerda. Então revelou um sorriso. Você está certo, faremos como você diz. Vamos juntos salvar Sti. Você ainda não consegue voar. Se realmente lutarmos, Zuergia voa para o céu e suprime o poder de fogo. Você realmente conseguiu. Ele não tem certeza de que pode derrotar Zuergia. Então ele só pode obedecer temporariamente. Depois de uma breve discussão sobre os detalhes do resgate, Nezad correu para o lado. Pegou sua pequena bolsa de pele de carneiro. Este era o equipamento que ele encontrou na caverna. Havia todos os tipos de bugigangas coletadas por Nezad dentro. Zuergia olhou para Nezad carregando uma mochila, algo engraçado usado apenas por humanos, bufou e seu rosto estava cheio de descrença. Então eu vou atrair o Rei Maligno. Quando o Rei Maligno aparecer, você vai nadar imediatamente. Não faça truques, caso contrário, você também não vai querer viver. Nezad assentiu, fingindo obediência. A resistência impulsiva temporária é inútil. Se Nezad agarrasse a oportunidade, ele mostraria os dentes sem hesitação. Zuergia cantou um feitiço em sua boca. Lentamente voou para o céu. Na verdade, ele também correu um grande risco, mas para se livrar de Nezad e Sti, ele teve que diminuir sua altitude de voo pouco a pouco para atrair o Rei Maligno para atacá-lo. De repente, ondulações surgiram no pântano lamacento. Um par de olhos escarlates subiu debaixo d'água, olhando fixamente para o filhote de dragão negro circulando no céu. Bom, o Rei Maligno rugiu. Ele não esperava que esses pequenos insetos ousassem provocá-lo. Sua cauda grossa de repente se esticou. Nadou em direção a Zuergia. Agora, Nezad mergulhou no pântano. Assim que ele estava prestes a chegar à ilha circular central, uma boca sangrenta se abriu repentinamente na vegetação aquática ao lado dele. É o crocodilo garra escavadora espreita aqui. Droga, eu não consigo vencer o Rei Maligno, mas ainda consigo vencer você. Os olhos de Nezad de repente mostraram ferocidade. Ele mergulhou na lama e desapareceu na frente do crocodilo garra num instante. Justamente quando o crocodilo garra olhou em volta, procurando a figura de Nezad, Nezad abriu sua boca. De repente, ele mordeu o abdômen do crocodilo garra debaixo d'água. Antes que o crocodilo garra pudesse lutar, Nezad balançou a cabeça e rasgou. Ele realmente rasgou o crocodilo garra em dois. Nezad subiu na margem com sucesso. Olhando para o outro lado, Zuergia continuou subindo. Embora o Rei Maligno não pudesse voar, ele podia borrifar no céu. Um muco venenoso. Veneno para Zuergia, este filhote de dragão negro. Não é um grande problema. O que ele tem que se preocupar é ser atingido por este veneno afiado como uma lâmina. Perfura as asas e cai como Sti, mesmo que seja a mãe deles. E não lutaria com o Rei Maligno em Klausvamp e Poças, filhotes como ele. Uma vez que caísse no pântano da garra, apenas o Rei Maligno seria morto e devorado em segundos. Nezad correu para a pequena ilha circular. Sti estava fraco neste momento. Ele foi envenenado pelo Rei Maligno e só pôde ser levado por Nezad para escapar. Nezad puxou os braços de Sti, abraçou seu pescoço e segurou-se firme.
Se você cair no pântano da garra, eu não vou me importar. Tudo bem. Isti respondeu suavemente, e então Naizade pulou no pântano da garra com ele nas costas. Não muito depois de entrar na água, Naizade percebeu que algo estava errado. Uma onda gigante rolou no pântano da garra calmo. Sua cabeça emergiu da água. Olhando para a direção da onda gigante, suas pupilas encolheram de repente. Zuergia estava realmente voando em sua direção. E atrás dele estava o Rei Maligno. Droga, eu sabia que esse cara não estava tramando nada de bom. Obviamente, Zuergia queria usar as mãos do Rei Maligno para deixar ele Isti. Fiquem para sempre neste pântano da garra. Naizade não estava na água há muito tempo, e ainda estava muito longe da costa. Com a velocidade do Rei Maligno, os dois seriam definitivamente pegos antes de chegarem à costa. Zuergia, o que você está tentando fazer? Isti também descobriu. Zuergia realmente liderou o Rei Maligno e correu em sua direção. Finalmente percebi que esse pirralho estava realmente tentando matá-los. Vão todos para o inferno. Zuergia, que voou para perto primeiro, cuspiu uma solução venenosa de sua boca. Naizade viu isso e mergulhou imediatamente na água. O Rei Maligno também descobriu que Naizade estava se preparando para escapar, então ele ignorou Zuergia no céu. Mergulhou na água e imediatamente perseguiu na direção de Naizade. Ruim. Naizade sentiu na água que estava sendo observado por alguma coisa. Agora, é impossível correr para a costa oposta. Só posso tentar manobras evasivas desesperadamente. A velocidade do Rei Maligno é extremamente rápida. Em um piscar de olhos, a distância entre Naizade e Isti era de apenas 10 metros. Vendo que o Rei Maligno estava prestes a alcançá-lo, Naizade usou a técnica de atração, com os membros no chão. Como se uma textura oculta estivesse borrada, o corpo de repente avançou, atrás de Naizade e Isti. A boca grande do Rei Maligno se abriu e a respiração podre e fria atingiu a espinha dorsal dos dois dragões. O hálito da morte estava tão próximo que Naizade usou toda a sua força para explodir diretamente. Felizmente, no momento em que pisou em terra, todos os 4 membros avançaram juntos. Avanço repentino, estalo, a boca gigante do Rei Maligno se fecha. Um pequeno pedaço da cauda de Neserd foi mordido diretamente. Uau! Está me matando de dor. A família de Neserd não diminui a potência mesmo após a morte. Corre diretamente para o centro da ilhota circular. No entanto, isso ainda não acabou. O Rei Maligno, que foi enganado, ficou furioso e imediatamente serviu por toda a vida. Inúmeras toxinas se transformam em espadas voadoras em direção a Neserd e Isti, que acabaram de escapar. Desde o início, Neserd observava o Rei Maligno e estava preparado há muito tempo. Abraçou Isti diretamente e se escondeu atrás de uma rocha gigante. A saliva venenosa, manchada nas pedras, corroeu uma fileira de buracos, fazendo um som sibilante contínuo. A fumaça branca que sai é fedorenta e pungente. Sobreviveu. Acabou de caminhar na corda bamba entre a vida e a morte. Neserd não consegue pensar muito, caindo exausto. Depois de escapar do perigo, sua cabeça está confusa. Olhou para Isti. Os olhos da pequena dragão fêmea também estavam cheios de medo, deitada de lado no chão, tremendo. Assustou a criança. Não diz nada. Neserd reclamou. Nesse momento, ele olhou para sua cauda de dragão, que foi mordida pelo Rei Maligno, e seus vasos sanguíneos se dilataram de repente. Felizmente, ele estava preparado. Caso contrário, ele realmente teria morrido nas mãos do Rei Maligno. Zorgar. Seu bastardo desprezível, você prejudica membros da mesma raça. Você não tem medo da fúria da mãe dragão? Zorgar já havia se retirado para a terra na costa. Ele não esperava que Neserd e Isti ainda estivessem vivos. No entanto, não importa. As asas de dragão de Isti já estão danificadas e Neserd não tem asas de dragão. Sem a capacidade de voar, eles certamente ficarão presos aqui e todos vocês morrerão aqui. Quem sabe o que eu fiz? Zorgar zombou. Ele voltou para a toca do dragão. Ele disse à mãe dragão que Neserd e Isti foram emboscados pelo Rei Maligno. Morreu no pântano. De qualquer forma, não há como provar. E agora? Ele só precisa esperar lentamente. Capítulo 15, Irmã Dragão Isti. Logo a noite caiu. Neserd e Isti se enrolaram sob a rocha gigante no centro da ilha circular. Isti estava deitado no chão, ofegante. Mesmo os dragões sentem medo da morte. Por que você está chorando, seu inútil? Pare de chorar. Desde o começo, Isti estava choramingando, irritando Neserd. Isso não parece um dragão, mas meu corpo dói muito. Isti não demonstrava mais a arrogância e a dureza de antes. Neste momento, Neserd percebeu que as asas e o corpo de Isti estavam feridos. Essas feridas já estavam apodrecendo e supurando, obviamente envenenadas. A maioria dessas feridas está infectada, e uma parte é causada pelo lagarto dragão venenoso da família Zuer. Vendo a maneira como Isti está ofegante, Neserd suspirou. Não tem jeito. Quem mandou ele nos chamar de irmão?
Revirando a bolsa de pele de carneiro que carregava consigo, ele pegou algumas plantas. Neserd tem uma sacola, e gosta de comer coisas aleatórias quando não tem nada para fazer, e muitas vezes come plantas que contêm veneno poderoso, claro, aquelas plantas que ele comeu. Alguns também podem ter o efeito de desintoxicação e ativação da circulação sanguínea. Neserd colocou essas plantas na boca, mastigou por um tempo e espalhou nas feridas envenenadas. Pode degradar e absorver toxinas. Ele caminhou até Sti com as palmas das mãos. Cuspiu alguns resíduos de remédio e aplicou nas feridas de Sti. Ah! O que você está fazendo? Sti percebeu que Neserd estava de repente tocando seu corpo. Ele imediatamente quis lutar. Coisa inútil. Estou colocando remédio em você. Fique quieto. Neserd repreendeu. Sti percebeu neste momento que Neserd estava aplicando em suas feridas algumas plantas desintoxicantes, na tradição dos dragões. Existe conhecimento sobre os nomes dessas plantas. Essas 3 plantas são chamadas de hortelã de lama preta, grama da língua e lírio óleo de gato. De fato todos têm. Lá também há muitas ervas. E comida armazenada. 1. Ervas aplicadas na ferida. E o calor residual na boca de Neserd após a mastigação. Sti sentiu. As feridas originalmente corroídas por veneno já estavam um pouco dormentes e frias, e começaram a formigar levemente. E uma sensação quente veio da ferida, o que significa que a toxicidade foi aliviada. E a ferida está se recuperando. Sti abaixou a cabeça e disse: não precisa me agradecer ainda, nenhum de nós dois pode sair. Não há comida aqui. Quando não houver comida, quando? Você será minha reserva de comida. Sti ficou chocado ao ouvir isso, comer a mesma espécie. Mas violou completamente as leis dos dragões. Mas quando ele viu Nesard, quando ele viu o rosto sórdido, ele soube que Nesard estava apenas brincando com ele. De repente, ele bateu a cauda de dragão com raiva, puxando o abdômen de Nesard. Droga, você é tão difícil de agradar, pinte você mesmo. Depois de falar, Nesard desistiu e tirou as ervas da mochila. Jogue para Sti. Pinte você mesmo se quiser. Eu não preciso de peixes inúteis para me ajudar. Embora ele tenha dito isso, no coração de Sti havia sempre uma inexplicável sensação de decepção. Nesard então esticou a cabeça para fora da rocha gigante, observando os arredores. Nenhuma das figuras do Rei Maligno e da família Orelha Esquerda foi vista. Mas ele sabia que o Rei Maligno ainda estava por perto, e a família Orelha Esquerda não tinha comida. Só pode ir caçar. No começo, eles insistiram em segui-los para impedi-los de escapar. Mas depois de observar por um tempo, ele determinou que Nesard e Sti era impossível escapar do pântano. Então ele deixou o perigoso território do Rei Maligno à espreita. O Rei Maligno está à espreita nas águas sob a ilha circular, a julgar pela velocidade demonstrada agora, em circunstâncias normais. É difícil escapar. O que devo fazer? Nesard ponderou. De repente, um som gorgolejante veio do lado de Sti. Virando a cabeça para olhar, Sti estava muito melhor depois de tomar o remédio. O som gorgolejante veio do estômago de Sti. Nesard, eu estou com fome. Como um pouco de lama de grama e terra para preencher. Nesard não está com fome. Ele comeu e bebeu bem na costa antes de nadar. Você acabou de comer o lobo faminto que eu cacei secretamente. E daí? Se não, eu poderia vomitá-lo? Neserd ficou surpreso ao ouvir isso. Parecia que realmente poderia vomitá-lo. Afinal, Kautá, muitas vezes, ao retornar da caça, não carrega sua presa nas costas. Em vez disso, come em sua boca e cospe para os dragões bebês comerem. Pensando assim, a tribo dragão parece ter um paladar um tanto pesado. Neserd cospe um rabo de lobo faminto. Já está meio digerido. Parece um pouco feio. É só isso. Eu ainda preciso guardar energia para fugir. Se você estiver com fome, coma a terra. Eu não vou mais vomitar para você. Neserd tem muito na barriga. Vomitou um pouco. Agora, é claro, é prioridade garantir que eu não esteja com fome. Pequeno corte. Izitidigu disse uma frase. Então engoliu diretamente a cauda do lobo faminto. Finalmente não estou com tanta fome. Com comida para encher o estômago, a recuperação da lesão também se tornará mais rápida. Você vai me abandonar? Iziti disse de repente. Você vai possuir? Não, então eu vou te abandonar, eu vou possuir. Eu tenho uma chance de correr sozinho, levando você, nós dois estamos condenados. Depois de ouvir a resposta de Neserd, Iziti começou a chorar novamente. Ai. Ok, eu vou correr com você, eu quero dormir. Pare de chorar, que chato, diga. Neserd não se importa com Iziti, deita-se diretamente no chão para dormir, no processo de fuga. Neserd também foi envenenado pelo lobo faminto, mas sua resistência ao veneno é muito alta, contanto que ele tenha sono suficiente. O corpo se recuperará rapidamente. Logo Neserd entrou no país dos sonhos. Não precisa se preocupar com o ataque furtivo da família Azul. Aquele cara tem medo da morte. Este lugar já é traiçoeiro.
É ainda mais perigoso à noite, ele não se atreve a vir, logo. A respiração de Naizerd se tornou estável e ele adormeceu em paz. Iziti olhou para Naizerd adormecido. Ele se moveu lentamente, sem jeito, ele se prostrou ao lado de Naizerd, bem perto. Vendo que Naizerd não respondeu, ele se aproximou um pouco mais, não esperava que um mero lixo fosse tão popular. Parecia bastante confiável e o corpo estava quente. Depois de uma série de pensamentos aleatórios, adormeceu lentamente. Capítulo 16. Fuga da ilha circular. A noite passou. O dia seguinte chegou. Xilili. O tempo hoje está muito bom. Está chovendo. A umidade é o ambiente mais confortável para os dragões negros. Naizad acordou lentamente e abriu os olhos sonolentos. Ele descobriu que Sti estava aninhada em seus braços. A chuva batia em suas escamas vermelhas. O pescoço de Sti era longo e esguio, no rabo divino dos dragões. Quanto mais jade for o pescoço, quanto mais lisas e hidratadas forem as escamas, melhor será o mês. De acordo com o rabo divino do clã dragão, as toxinas foram eliminadas e os buracos na estação chuvosa também começou a cicatrizar gradualmente. Irmão. A pequena dragão fêmea não sabia com o que estava sonhando. É difícil dizer palavras ativamente tortas. A razão pela qual a mãe dragão dá a Sti o poder de distribuir comida. Não seria porque essa garotinha é bonita? Mas tudo isso é irrelevante. Naizad bateu diretamente na cara de dragão de sua irmã com uma pata. Ainda não acordou. Conecte o dragão. Sti foi atingida pelo tapa de Naizad. Ela pulou. Depois de ver Naizad, ela se lembrou do que aconteceu ontem. O tempo está ótimo hoje. As palavras de Naizad deixaram Sti confusa. Ele ainda estava mal-humorado ao acordar. E daí se o tempo estiver bom? Ainda estamos presos aqui. Mas quando ele ergueu a cabeça e olhou para Naizad, ele descobriu que a expressão de Naizad era solene e imediatamente retirou suas reclamações. Se o tempo estiver bom, será ruim. O que há de ruim nisso? Sti olhou para o rosto sério de Naizad e não ousou ser travessa. Está chovendo. O pântano vai subir e a área da ilha circular ficará cada vez menor. Neste momento, Sti olhou de repente para os arredores. Naizad estava certo. A área desta ilha circular parece estar encolhendo. A maré alta é quase uma contagem regressiva para a vida da situação atual dos dois dragões. Os lobos são forçados pela dissuasão da mãe dragão e não ousam pisar em terra facilmente. No entanto, uma vez que a maré suba e esta ilha circular seja inundada ou encolha para um certo tamanho, os lobos atacarão sem escrúpulos. Naquela época, os dois dragões. Mas a carne e o peixe que o corpo verdadeiro carrega, o que fazer? Sti perguntou ansiosamente. Inconscientemente, Sti já havia se tornado completamente dependente de Nessad, na verdade. Nessad correu para salvar Sti e já havia pensado em uma maneira de escapar. Nessad imediatamente usou a luz ilusória. Outro Nessad apareceu ao lado de Sti. Esta é uma habilidade que ele ganhou depois de comer o espírito do chifre da luz ilusória. É capaz de criar miragens refratando a luz. Nessad já testou essa habilidade. Essa habilidade só pode controlar a miragem no máximo, chegando a 50 metros de distância, e a distância da ilha circular central até a costa é de cerca de 100 metros. Você pode primeiro usar uma miragem para disfarçar Nessad e atrair o Rei Nojento na direção oposta. Finalmente, os dois escaparam para a costa juntos. O problema é que, depois de cálculos de Nessad, na velocidade do Rei Nojento, a uma distância de 50 metros, depois que o Rei Nojento descobriu que era um corpo falso, ainda há tempo suficiente para alcançá-los porque Sti não sabe nadar. Somente Nessad pode carregá-la, e a velocidade será obviamente mais lenta. Em suma, é difícil escapar. Mas agora, eles não têm escolha. Não resta muito tempo para eles. Depois de contar a Sti sobre seu plano, Sti pareceu frustrada. Nessad, por que você não vai primeiro? Me leve. Só posso te atrasar. Vendo a aparência lamentável de Sti, Nessad assentiu. Nesse caso, então eu vou primeiro. Sti ficou atordoada. Eu não esperava que esse cara não tivesse nenhuma piedade ou cuidado com sua irmã. Originalmente preocupado com a segurança de Nessad, a mente de Nessad é difícil de adivinhar. Nessad pensou que esse cara tinha uma consciência de auto-sacrifício, mas eu estava apenas me preocupando demais. Sente-se um pouco. Tudo bem, então quando eu estiver nadando na água. Você também move suas coxas grossas e chuta um pouco na água. Não tenha medo de eu estar parado nas minhas costas. Como um dragão gordo. Você é um dragão gordo. Além disso, dragões vermelhos são naturalmente fortes. Nessad agarrou a boca de Sti. Ele realmente não aguentava mais a tagarelice desta pequena dragão fêmea. Depois que os dois dragões se esconderam, Nessad controlou a luz ilusória. O clone caminhou até a margem e controlou a luz ilusória para flutuar na água, quase um segundo depois que a ilusão entrou na água.
Ondas ondularam na água ao redor da pata, e o Rei Nojento estava realmente à espreita debaixo d'água. O Rei Nojento chegou. Ótimo! O clone fingiu estar assustado e rapidamente estendeu a mão em direção à pata. Então, a enorme e grotesca cabeça do Rei Nojento emergiu da pata. Balançando sua cauda gigante, ele o perseguiu em alta velocidade, e quando ele perseguiu por 40 ou 50 metros. Agora! Neserzade saltou de repente debaixo da rocha gigante da ilha circular, mergulhando. Mergulhou na pata, nadando com todas as suas forças até a outra margem, caixa. O Rei Nojento abriu suas mandíbulas sangrentas para morder a miragem. No entanto, quando ele pensou que poderia esmagar sua presa diretamente e engoli-la em sua boca, ele não esperava que o cara na frente dele, na verdade, se transformou em um raio de luz e desapareceu após ser atacado. Pá pá pá. O som de pisar na água soou atrás do Rei Nojento. Neste momento, ele virou a cabeça abruptamente e descobriu que a besta dragão estava carregando o dragão vermelho ferido. Estava serpenteando na água. Depois de perceber que havia sido enganado, o Rei Nojento ficou furioso. Com um grito agudo, todas as garras malignas pareciam ter recebido uma ordem e nadaram em direção a Neserzade. Droga! Como ele ainda pode invocar monstros menores? Ele está a apenas metade do caminho do rio. No entanto, neste momento, eles foram cercados por círculos e círculos de garras malignas, e do outro lado, o Rei Maligno estava correndo em alta velocidade, Huntbank. Neste momento, nas costas de Neserzade, abriu sua boca de dragão. Lançando as chamas do dragão do banquete da caça, essas garras malignas instintivamente temiam as chamas e onde as chamas do dragão passaram. Eles se separaram apressadamente para abrir caminho. Vendo as chamas do dragão de abrirem um caminho, Neserzade avançou diretamente sem hesitar. No entanto, eles foram atrasados em sua fuga, e quando estavam a 20 metros da margem do rio, o Rei Maligno os alcançou. O Rei Maligno abriu suas mandíbulas sangrentas e estava prestes a engolir os dois pequenos dragões. Sentiu um medo indescritível, e Neserzade o puxou de suas costas. Ele ainda vai me abandonar? Neserzade estava segurando neste momento, pronto para jogá-lo para trás a qualquer momento e usar para atrair a atenção do Rei Maligno. Então ele escapou. No entanto, no segundo seguinte, Neserzade jogou diretamente em direção à margem do rio com força, grande dragão gordo. Agitando as asas duas vezes, voou para o ar, olhando para trás para Neserzade de forma inacreditável. Seus olhos de bronze refletiam Neserzade e as mandíbulas abissais que estavam prestes a engoli-lo. Vai, craque! Depois que o crocodilo engoliu Neserzade, ele afundou diretamente na água, passando como uma tempestade. O tempo na areia do pântano ficou calmo, e quando reagiu, apenas metade dos restos mortais permaneceram na água, sendo constantemente disputado pelos crocodilos do pântano que surgiam ao redor. Irmão, capítulo 17. A vingança de sangue é inevitável. A cabeça de Neserzade saiu da lama. Este lugar está longe do território do Rei Crocodilo. Droga, quase morri. Agora Neserzade estava realmente suando frio por si mesmo, depois de jogar fora. Ele usou a luz ilusória novamente para distorcer o crocodilo fantasma em sua aparência. Então, ele mergulhou no pântano na velocidade da luz e escondeu sua aura. Ele só ousou escapar lentamente da lama do pântano depois que o Rei Crocodilo partiu. Neserzade sacudiu a lama de seu corpo. Agora que ele está fora de perigo, seus olhos mostram uma expressão feroz. Seja como humano ou como dragão, ele tem seu próprio caminho. Zuergia quer matá-lo, contanto que Neserzade sobreviva. Então ele terá que pagar com sua vida. Ele não se importa com as leis dos dragões, aqueles que querem me matar. Eu não vou deixá-los viver. Então, depois que Neserzade chegou à costa, ele não escolheu ir até Em vez disso, ele escondeu sua aura e figura e gradualmente avançou em direção à toca do dragão. Do outro lado, Zuergia está procurando comida na selva, ocasionalmente encontrando pequenos animais, como lebres. Eles sempre podem confiar em si mesmos. Vai e volte pela selva com suas vantagens de tamanho. Então, Zuergia dificilmente consegue pegar qualquer presa decente, o que o deixa muito irritado. Mas quando ele pensa que pode se livrar de Neserzade, toda a comida de caça da mãe dragão pode ser sua, e ele não pode deixar de dar uma risada fria. Uma besta dragão vil também ousa montar em minha cabeça. Se eu tivesse me rendido obedientemente no começo, eu não teria acabado assim. E aquele lixo ele não merece ter sangue de dragão. Justamente quando ele estava falando, um coelho gordo saltou repentinamente da grama, olhou para ele, virou-se e correu. Zuergia ficou atordoado e imediatamente bateu as asas e correu atrás dele. O que ele não percebeu foi que o gramado pisado pelo coelho não deixou vestígios. Este coelho parece estar guiando Drolja deliberadamente. Cada vez que Drolja pensa que vai perder o coelho, ele reaparece. Após seu último desaparecimento, Drolja cheira agudamente. Há um cheiro de peixe podre nas proximidades.
Ele seguiu o cheiro até uma margem de rio. Há galhos de árvores e peixes serra podres e fedorentos na margem do rio. O fedor deixou um forte trauma psicológico nele. Olhando ao redor teimosamente, este não é mais o território de cheirar fedor. Parece que foi apenas um falso alarme. Medicina do Deus Dragão, obrigado por me dar comida e inteligência. Droll está realmente preocupado. Este é obviamente o resultado do empilhamento artificial, mas ele o ignora diretamente. E na moita atrás dele, uma figura vermelha escura emerge. Essa figura desliza suavemente pela moita, deixando apenas um farfalhar como uma brisa soprando. Sua respiração está tão fraca quanto uma besta prestes a explodir. As garras de dragão se retraem. Esta é a preparação de um felino para lançar um ataque mortal. Enquanto isso, Droll ainda está comendo avidamente peixes podres e fedorentos. O cheiro de peixe abafa a aura de dragão no corpo de Nysad. Quando estiver perto o suficiente, o corpo de Nysad rompe repentinamente e emerge do estado furtivo de avanço. O dragão negro mordeu o pescoço de Droll de surpresa novamente. Mordida venenosa! Droll soltou um grito de dor. Nysad estava em um estado furtivo de avanço agora e não foi descoberto por Droll, então ele aumentou diretamente em 50% o bônus de dano. Esta mordida arrancou diretamente grandes pedaços de escamas do pescoço de Droll, e os dentes afiados penetraram na carne, quase mordendo metade de seu pescoço. No entanto, o estilo de Nysad é ou não agir, ou matar com um golpe. Depois de causar ferimentos graves a Droll, ele não hesitou e atingiu Droll diretamente. Os dois dragões caíram juntos no lago. A capacidade aquática do dragão negro é melhor que a do dragão vermelho, mas ainda é muito inferior a Nysad, que possui o talento de controlar a água. Além disso, Droll já estava ferido e não conseguiu decolar depois de ser puxado para a água. O dragão não apenas perdeu sua vantagem aérea. Em vez disso, tornou-se um fardo em uma luta aquática. Neste momento, Droll finalmente reagiu. O cara que o atacou é Nysad, seu bastardo. Eu vou te matar. Ele descobriu que o cara que o atacou era na verdade o desprezível dragão Nysad. A fúria fervilhava, estendendo garras de dragão para rasgar a pele de Naterzad. Os ossos de Naterzad foram aprimorados, mas sua pele e carne são muito mais frágeis do que as de um dragão comum. Garras de dragão de Zoerga. Quase facilmente, rasgou as escamas de Naterzad em seu corpo, deixando cicatrizes profundas que revelaram os ossos. Naterzad também lançou garras com força, quase de forma louca, contra-atacando. Durante este período, sua boca estava cheia de dentes. Nunca soltou. Zoerga descobriu que Naterzad estava sendo agarrado por suas garras. Depois de ser repetidamente rasgado, não só não recuou, mas seu desejo de atacar se tornou mais feroz. Eles continuaram lutando na água. Zoerga percebeu que estava sufocando. Ao mesmo tempo, seu pescoço estava quase completamente quebrado. Foi quando ele finalmente se acalmou, seguido pelo medo envolto pela morte. Pare, Naterzad. Meu pescoço está prestes a quebrar. Quem sabia? Naterzad não só não soltou, mas balançou o pescoço com mais força, rasgando a ferida de Zoerga. Não, pare, por favor. Diante do pedido de misericórdia de Zoerga, Naterzad ignorou e rasgou ainda mais brutalmente. Ele quer me matar. Este filhote de dragão negro arrogante desabou de medo, implorando repetidamente por misericórdia. Deixe-me ir, por favor. Toda a cabeça do dragão caiu fracamente na água. Seus olhos estavam cheios de descrença. Naterzad realmente ousou matá-lo. No último segundo antes de sua vida desaparecer, seus olhos estavam cheios de medo e súplica. Naterzad arrastou o corpo de Zoerga e subiu na margem, ofegando pesadamente. Todo seu corpo estava coberto de arranhões, e essas cicatrizes profundas que revelavam os ossos jorravam constantemente sangue. Na verdade, em circunstâncias normais, mesmo que Naterzad conseguisse um ataque surpresa, não seria fácil derrotar Zoerga. Como um dragão real, as escamas de Zoerga são muito mais duras do que as de Naterzad, mesmo agora na água. Naterzad tinha vantagem do tempo e do lugar. Como um dragão gigante, a força de Zoerga foi suficiente para suavizar suas desvantagens. Enquanto Zoerga fosse cruel o suficiente e ousasse lutar desesperadamente, suas garras de dragão, o dano infligido a Neserd quase custaria a vida da besta dragão, mas o idiota recuou no último momento, usando o tempo de luta de vida ou morte para implorar misericórdia, e Neserd está segurando. É a determinação de morte que está em jogo, então o resultado é revertido. Neserd senta-se na margem, acalmando-se depois de matar um semelhante, e ainda seu irmão nominal. Atordoado por um longo tempo, ele suspirou. Os hábitos do clã dragão inconscientemente ampliou a ferocidade que originalmente existia em seu caráter, mas ele também não é uma pessoa indecisa. Já que fez isso, não se arrepende. Em vez disso, do outro lado, como este corpo deve ser tratado? GRRR.
Neserd está com fome. Capítulo 18. Irmãos por alguns dias. Purificação sem limites. Finalmente, Neserd acendeu uma fogueira. Cremação de Zu-Erga. O corpo de Zu-Erga não deve ser descoberto por Kaltá. Caso contrário, é muito provável que ele persiga Neserd. E a razão para não comer é que os dragões receberão punição se comerem. Isso está claramente escrito nas leis do clã dragão. O dragão está assistindo, o céu está assistindo. Este dia não é uma restrição moral interior. O deus dragão formulou leis e regulamentos e definitivamente tem meios de investigação. Naquela época, depois que Neserd matou o irmão besta dragão, o corpo foi jogado no pântano por Kaltá. Kaltá não comeu, o que prova que as leis não podem ser violadas. Por um lado, Neserd, que sempre sofreu com o martírio dos valores centrais, agora realmente não consegue comer. Por outro lado, antes de entender as consequências específicas de comer dragões, Neserd não se arriscará facilmente, mas o corpo não pode ser descoberto pela mãe dragão. Então só pode ser queimado. Definitivamente não pode ser enterrado. E se Kaltá tiver magia para encontrar filhotes de dragão? Quando o corpo for desenterrado, é muito provável que Neserd seja rastreado a partir das feridas. Ei, você e eu somos irmãos, embora haja algumas disputas. Mas você não pode suportar, mas eu não posso ser injusto. Depois de queimá-lo, vou jogar suas cinzas no pântano. Poeira ao pó, terra a terra. Que a próxima vida seja a de um bom dragão. O corpo do lar da orelha esquerda era enorme, e Materzad queimou por quase meio-dia. Só então o queimou em uma pilha de cinzas brancas, e atenciosamente, usou folhas para fazer uma caixa para guardar suas cinzas. Enquanto limpava as cinzas na caixa, descobriu que havia algo duro dentro. Neserd o retirou das cinzas. Lavei com água e descobri que era uma quimera preta. O quê? Um item estranho caiu. Eu não esperava que o lar da orelha esquerda fosse um dragão infantil meritório. No entanto, quando pegou a quimera preta, esta quimera preta, milagrosamente, ele se fundiu em seu corpo, fundiu a caixa de dragão da orelha esquerda do dragão negro e obteve a habilidade Olho do Dragão. Olho de Dragão pode consultar e identificar informações sobre todas as coisas do mundo. A fonte é uma rede de conhecimento tecida por dois deuses dragões e o deus do conhecimento e da sabedoria. Não é esta a habilidade Olho do Dragão que Shih disse a ele? Para testar, Neserd tirou uma quimera azul de sua mochila e ativou a habilidade Olho de Dragão. Então, uma linha de informações apareceu em sua visão: água marinha. Uma pedra preciosa azul que pode ser vendida por um preço alto na sociedade humana e é frequentemente usada em materiais de alquimia e na criação de joias. Uau! Isso não é o painel do jogo? Como fã de jogos, o aparecimento desse painel imediatamente fez Neserd. A curiosidade de brincar foi despertada. O olho do dragão é semelhante a uma habilidade de identificação. Com esta habilidade no futuro, a experiência de aventura será bastante aprimorada. Ainda não acabou. O livro das montanhas e dos mares em seu corpo apareceu neste momento. A primeira página do livro das montanhas e dos mares. O Tauti desenhado tinha seus olhos iluminados. Espírito das montanhas e dos mares. Espírito das montanhas do norte, Tauti. Se deseja iniciar a evolução consome 5 anos. O quê? A evolução leva 5 anos. Mas pense bem, como a linhagem de um dragão. Muitos dragões dormem por vários anos ou mesmo décadas. Eles perdem a pele e crescem enquanto dormem. Este processo de evolução é concluído em sono profundo. Neserd certamente evoluirá, mas não aqui. Ela quer voltar para sua caverna segura. Quanto ao covil do dragão, ela nunca mais voltaria. Ela mesma matou Zurgi e provavelmente já estava manchada com o cheiro sangrento dele. Se Kaltaraxis descobrisse, provavelmente a mataria. Ela despejou as cinzas de Zurgi no território do Rei Maligno, esperando incriminar o Rei Maligno aqui. Enquanto isso, ela voltou para a caverna. Ela desenterrou toda a comida que havia estocado na caverna. A maior parte era peixe, e algumas frutas vermelhas e plantas que ela havia coletado na selva. Ela preparou uma salada mista de carne e vegetais e comeu tudo. Desta vez, o sono durou 5 anos. Semelhante à hibernação animal, é melhor manter nutrição suficiente durante este período. Nazadé ainda sentia que não era suficiente, então ela correu para um lago perto da caverna. Ela já havia construído este lago quando se mudou para esta caverna. Ela cercou um viveiro de peixes no rio próximo. Quando não tinha nada para fazer, cortava algumas algas e plantas do pântano, jogando-as para alimentar os peixes. Já faz mais de um mês, e é hora de colher. Ela cortou a água montante e abriu a saída jusante. Ela pegou mais de 10 peixes grandes de dentro. Ela usou mochilas de grama para transportar gaiolas e mais gaiolas de lama de peixe e cascalho, selando a porta inteira da caverna. Ela empilhou várias camadas de pedras e encheu as lacunas com lama de peixe, deixando apenas alguns orifícios para ventilação. Este sono profundo duraria 5 anos.
Durante este período, ela não queria ser perturbada por nada novamente. Depois de fazer tudo isso, Naisadé rastejou sobre a rocha gigante. Esta era a cama de dragão que ela havia construído para si mesma. A superfície da rocha gigante estava coberta com plantas secas e esferas mágicas que ela havia comido antes. A pele arrancada era muito confortável para dormir, muito mais confortável do que dormir no ninho do dragão. Em seguida, Naisadé invocou o Atlas de Shanghai e começou a evoluir. Bus bus bus. Os totens no Atlas começaram a brilhar com uma luz cinza, acompanhada pelos totens. Com um choro infantil, os totens no Atlas se transformaram em um ponto de luz cor de sangue. Entrou no corpo de Naisadé. Tão cansada, eu vou dormir. Os olhos de Naisadé se fecharam lentamente, e logo ela caiu em um sono profundo. 2 horas antes. No território do Rei Maligno, Steve viu pessoalmente Naisadé ser engolida por um crocodilo gigante. Originalmente, pensava que Naisadé iria jogá-lo para fora. Eu não esperava que ela estivesse tentando salvá-lo, e ele morreu na boca sangrenta do Rei Maligno. Bus, irmão, zumbido. Nesserad acabou de ser engolido. O sangue que espirrou não podia ser falso. Steve sentou-se no chão, chorando alto. Só depois de perdê-lo é que percebia a importância de Nesserad em seu coração. Embora eu tenha dito que Nesserad era uma besta dragão desprezível, na verdade, apenas Nesserad poderia fazê-la sentir o sabor da família. A maneira como Caltaraxis a tratava era apenas uma criação formal, quase sem qualquer comunicação, muito menos cuidado. Izuergia parecia obediente na superfície, mas na verdade era difícil esconder a maldade em seus olhos, e até tentou se matar antes. E Nesserad lhe deu pedras preciosas e ocasionalmente contava piadas engraçadas para ele ouvir. Agora ele finalmente entendeu seus sentimentos. Ele realmente reconheceu Nesserad como seu irmão, mas era tarde demais. Nesserad já estava morto. Vou deixar Kaltar recuperar os restos mortais de Nesserad. Steve enxugou as lágrimas de seu rosto. Suas asas de dragão estavam danificadas. Leva muito tempo para se recuperar. As ervas medicinais que Nesserad aplicou em sua ferida foram muito eficazes. Seu corpo fraco e envenenado já consegue se mover. Agora ele vai voltar para a Toca do Dragão e pedir a Kaltar para recuperar o corpo de Nesserad e enterrá-lo. Capítulo 19. A besta dragão de ferro lacado. Quem mandou vocês irem para aquele pântano? A mãe dragão Kaltar rejeitou diretamente o pedido de Steve. No terceiro dia após o retorno de Steve para a Toca do Dragão, a mãe dragão acordou. Depois de saber que Steve, Zuergia e Nesserad foram caçar no pântano em particular, ficou furiosa. Mãe, estou disposto a suportar sua raiva. Mas meu irmão Nesserad foi engolido pelo Rei do Mal. Posso perguntar se você pode ir até lá para coletar seus restos mortais? Cale a boca, uma besta dragão humilde. Você acha que eu vou me dar ao trabalho por aquele cara de lutar contra o Rei do Mal? As pupilas de cobre de Kaltar forçaram Steve. A poderosa sensação de opressão o deixou sem fôlego. Nesserad não é uma besta dragão humilde. Ele é meu irmão. Kaltar ficou furiosa ao ouvir isso. Este pequeno dragão, que tinha apenas 1 mês de idade, na verdade, desobedeceu a si mesma. De repente, ela levantou suas garras de dragão e o pressionou firmemente no chão. Se você mencionar aquela besta dragão humilde novamente, eu vou te matar. Agora me diga honestamente, onde Zuergia foi? O importante agora não são os restos mortais da besta dragão, mas Zuergia. Eu não sei. Depois que Zuergia emboscou eu e Nesserad. Então ele partiu, e os olhos de Steve estavam cheios de ressentimento ao mencionar Zuergia. Se não fosse por aquele cara, Naisadé não teria morrido nas mãos do Rei Demônio, mas ressentimento é ressentimento. Steve não estava mentindo. Depois de retornar ao ninho do dragão, ele descobriu que a mãe dragão ainda estava adormecida. Ele se escondeu nas sombras, preparando-se para emboscar Zuergia quando ele retornasse e matá-lo. No entanto, Zuergia não foi visto até que a mãe dragão acordou. Kaltar ficou furiosa depois de ouvir isso. A razão pela qual ela estava grávida desta vez foi porque ela, como uma jovem dragão, foi violada por um dragão vermelho adulto. Sem experiência em criação, ela não aplicou marcas de rastreamento em nenhum dos filhotes de dragão. Agora que Zuergia está desaparecido e não voltou por tantos dias, talvez ele já tenha sido comido por outros monstros. 4 em uma ninhada, 2 dragões bestiais, e um dos filhotes de dragão. Ainda está desaparecido, olhando para este dragão vermelho na frente dela, ainda tão desconsiderado com ela. Eu realmente quero mordê-lo até a morte. Já que você gosta tanto de caçar, ainda se atreve a ignorar. Faz com que Steve não consiga mais ficar aqui, mas mesmo que seja expulsa, Steve não está disposta a se curvar à mãe dragão. Seu irmão Naisadé não é nenhuma besta dragão inferior, mas seus olhos estão cheios de raiva. Seu olhar atravessou a selva e olhou para o território do Rei Demônio. Um dia, eu vou arrancar a pele do Rei Demônio da corrupção para homenagear meu irmão, e o que ela não sabe é
Naizad está dormindo confortavelmente em sua cama de pedra na caverna neste momento. O tempo passa no sono de Naizad. O tempo voa rápido, e 5 anos se passaram rapidamente. Neste dia, Naizad, que estava adormecido, se moveu 2 vezes e fez um som em sua boca. Ele evoluiu para uma besta dragão glutona e ganhou habilidades. Olhos de glutão, garras de besta feroz, chicote de cauda antiga. Ataque de glutonaria, uma série de entradas emergentes deixaram Naizad um pouco tonto. Mas agora não é hora de verificar essas entradas. Ela sente uma fome extrema em seu estômago. Afinal, ela não comeu nada em 5 anos inteiros. Ela cavou peixe seco podre da terra. Assim que ela estava prestes a comer, uma enorme boca recém-crescida em seu peito de repente transmitiu uma enorme força de sucção. Como um buraco negro, ele engoliu todas as mais de 1 tonelada de comida no estômago do glutão. A sensação de fome desapareceu, mas em menos de 3 segundos, a sensação de fome veio novamente de seu abdômen. Meu Deus, o que está acontecendo? Acabei de virar um Naizad. Mas comer o equivalente ao dobro do seu próprio peso. Então, ela abriu a faixa magnética, a boca gigante no abdômen do abismo sem fundo. Pode engolir matéria e energia, digerir alvos de alta magia, precisa hibernar. Na verdade, para ser sincero, embora Naizad coma muitas dessas coisas, elas não têm uma nutrição particularmente alta. Se não houver magia suficiente, será mais fácil sentir fome. Se for algo com magia relativamente abundante. Pensando nisso, Naizad tocou seu queixo, a cabeça de pássaro olhou para sua pele em retirada. Esta é a pele que o dragão besta removeu, deve haver alguma energia natural nela, certo? Neste momento, sob a noite, os olhos de brilharam 2 vezes, os olhos de a unidade a ser investigada no passado. Informações do item, ao mesmo tempo, é o alvo do estado de avanço oculto. Nada pode escapar, os olhos de são uma versão aprimorada de habilidades semelhantes aos olhos de dragão. Também pode identificar os itens na visão, a pele de dragão besta removida, um certo desconhecido. A pele removida durante a evolução de dragões bestas mutantes tem a característica de absorver a magia natural e a energia circundantes e pode ser usada como material básico para armaduras. Essa coisa contém magia, Naizad originalmente queria comê-la, mas viu o conteúdo na faixa magnética. Parece um pouco desperdício apenas comê-la. Pensando bem, esta é a primeira pele de sua evolução. Ainda é muito significativo e, em seguida, ele o colocou no fardo da tristeza. Ele está se preparando para sair da pedra secreta e testar seu poder recém-adquirido. A 20ª página mostra a porta da caverna. Por causa de anos de erosão, tornou-se tão duro quanto uma parede. Mas neste momento, Naizad evoluiu para a espécie de dragão. 5 garras de dragão são extremamente afiadas. Cortar esses blocos de pedra e lama é como cortar tofu. Naizad empurra suavemente. Ele derrubou diretamente essa parede. Ele chegou à beira do riacho e viu seu reflexo na água. Meu Deus, que monstro! Assustou-se imediatamente. Depois de reagir, suas sobrancelhas se contraíram. Por que ficou assim? Isso ainda é um dragão besta? Além disso, Naizad descobriu. Assim que ele se aproximou do rio, todos os grandes peixes nadaram para longe e alguns pequenos peixes e camarões fracos viraram-se de barriga para cima e flutuaram na água. Estavam mortos de medo. Nesse momento, Natherzad lembrou-se de que parecia ter um talento. Aura de pilhagem. Inimigos na área são continuamente drenados de sua força vital e mana. Natherzad mediu aproximadamente a distância desta aura. Era aproximadamente centrada nele. Num raio de 3 metros. Isso é um pouco como a dominação do dragão de um dragão. A dominação do dragão é semelhante a uma habilidade de aura. De acordo com as configurações do jogo, a dominação do dragão afetará as criaturas afetadas. Com uma verificação de redução de supressão. Uma vez que a verificação de redução de supressão falhe, as criaturas afetadas entrarão em pânico ou fugirão. E a dominação do dragão de um dragão adulto, além da verificação de redução de supressão de pânico, também virá com supressão de atributos. Ou seja, contanto que você entre no alcance da dominação do dragão, seus atributos diminuirão. No entanto, a dominação do dragão dos dragões pode ser restringida. Natherzad também tentou restringir, afinal, ir caçar com uma aura é muito fácil de expor sua posição. Também faria com que sua taxa de sucesso na caça diminuísse. Depois de várias tentativas, Natherzad descobriu que sempre que a fome o atacava, a aura começava a flutuar. Então ele raciocinou que a aura estava relacionada à fome. Ele sentou-se no chão em uma postura estranha. Os romances de cultivo imortal de sua vida passada eram todos sobre ficar em silêncio e se concentrar. Natherzad esvaziou sua mente e começou a prestar atenção em coisas além da fome. Ele descobriu que não estava com tanta fome. Ao mesmo tempo, a aura de pilhagem também estava diminuindo, mas não conseguia liberá-la e restringi-la tão facilmente quanto um dragão.
A aura de pilhagem poderia ser restringida por ele no máximo a uma distância de 10 centímetros, mas isso já era suficiente. Naterzad, que havia restringido a aura, patrulhou a área e não encontrou nenhuma presa. E ele descobriu que havia muitos restos de animais nesta área. E vestígios de caça. Havia bestas mágicas ativas nesta área. Naterzad não se importava com isso. Ele estava morrendo de fome agora. Finalmente, ele planejou ir para o território do Rei Crocodilo. Os crocodilos lá também são considerados bestas mágicas com energia natural em seus corpos. Muito maior do que os peixes comuns. Depois que ele chegou lá, ele descobriu. A quantidade de ranfome neste pântano diminuiu, tornando-se escassa. Nesserd usou a luz ilusória para esconder sua forma e finalmente mergulhou na água, aproximando-se lentamente de uma ranfome de 5 metros de comprimento, e quando estava a apenas 1 metro de distância, saltou repentinamente da água, abrindo sua boca cheia de dentes afiados, mordendo diretamente o pescoço da ranfome, *crack*. A ranfome foi diretamente mordida ao meio, Nesserd ficou atordoado, sua intenção era morder o osso da ranfome e já estava bom, mas ele não esperava mordê-la diretamente ao meio, sua força de mordida era tão forte. Mordida de titânio, ativando uma força de mordida poderosa, os dentes afiados vêm com perfuração de armadura. Atributo anti-magia, com destruição de leis, com absorção de vitalidade. Com absorção de magia, meu Deus, que incrível! No jogo de fantasia Continente de Ereruia, os guerreiros equipam armaduras e os magos têm escudos mágicos que reduzem os danos sofridos, e perfuração de armadura e anti-magia são as habilidades para destruir essas defesas. Redução de leis, Nesserd, não está muito claro por enquanto, mas parece muito legal. Enquanto ele pensava, a boca cheia de sangue em seu peito, engoliu o cadáver da ranfome diretamente em seu abdômen. Isso é muito conveniente, Nesserd acenou com a cabeça. Essas poucas ranfome foram comidas por ele em um flash de luz dourada, e em um lugar que ele não percebeu. Uma figura vermelha estava deitada na grama, observando rigorosamente o monstro à sua frente, com receio. Nestes 5 anos, a mãe dragão parou de fornecer-lhe comida. Todas as presas devem ser capturadas por ele mesmo, e às vezes, quando a mãe dragão está no clima, ela ainda rouba sua presa. Pura mãe de nascimento, portanto, ele já odeia a mãe dragão profundamente. Um dragão bebê recém-nascido, com menos de 2 meses de idade, tem que estar na selva para encontrar uma maneira de sobreviver, e por causa da desnutrição a longo prazo, ele frequentemente se machuca durante a caça. Seu comprimento atual é de apenas 3 metros, e seu corpo está coberto de feridas e cicatrizes. Mas ele sobreviveu por todos os meios, mesmo usando humanos. Usaria métodos desprezíveis, com isso, ele usou sua sabedoria e meios. Sob os olhos da mãe má, para caçar muitas ranfome, essas eram originalmente consideradas práticas desprezíveis por ele. Para sobreviver, ele não tinha escolha. Hoje ele está se preparando para novamente caçar um Hal faminto. De repente descobriu que uma besta demoníaca invadiu este pântano de Hal. Este está emboscado com antecedência, invadindo o território e roubando comida. Ele tem que estar preparado para ser morto. No entanto, quando a besta demoníaca fez seu primeiro movimento, foi apenas uma mordida. Ele mordeu Hal ao meio, e a boca cheia de sangue em seu peito. É horrível e os 3 espinhos ósseos na cauda podem facilmente perfurar o crânio duro de Hal. Que tipo de monstro é este, chorando sombriamente como um bebê? Deixe-o neste pântano escuro cheio de miasma como um demônio por um tempo. Deixe Sti, que já é resoluto, ter um novo medo, mas ele não tem muitas chances de agarrar sua presa. Sti caçou sua tribo várias vezes sob os olhos do Rei Faminto, e agora? O Rei Faminto está à espreita sob a lama, pronto para lançar um ataque, com certeza. Depois que o monstro engoliu outro Hal, uma figura enorme se ergueu sob a lama, correndo em direção à besta demoníaca em uma velocidade extremamente rápida. Droga! Nessad estava muito ocupado enchendo sua barriga e esqueceu que ainda havia um grande chefe neste pântano. O Rei Faminto agiu muito rápido e estava à espreita a uma distância suficiente antes de lançar o ataque. É tarde demais para correr agora. Nessad endureceu seu coração. Lutando, mergulhando na água, em pouco tempo. Nessad emergiu novamente, mas este Nessad não tinha ferimentos. Rugido, o Rei Faminto Fly abriu diretamente sua boca cheia de sangue de vários metros de comprimento, engolindo Nessad inteiro. Capítulo 21. Lutando contra o Rei Faminto novamente. Ele está morto? Os olhos de Sti não piscaram. Assistindo as 2 bestas demoníacas lutando, deveria ter acabado, certo? Neste pântano, o Rei Faminto pode lutar com a Mãe Dragão, exceto pela Mãe Dragão. Ninguém em todo o pântano de Fly é seu oponente, mas no segundo seguinte, o Rei Faminto saiu da água e continuou sacudindo seu corpo. Neste momento, Sti arregalou os olhos de repente, o monstro que deveria ter sido engolido. Naquele momento,
ele estava deitado nas costas do rei faminto. Nessad imediatamente pensou em uma maneira de lidar com isso: mergulhar na água e usar habilidades de ilusão. Simule sua própria sombra ilusória para atrair a primeira onda de ataques do rei faminto. Então, enquanto ele pensava que tinha conseguido, abrace as costas do rei faminto. Abra suas garras afiadas e insira-as no corpo do rei faminto, firmemente fixadas várias vezes acima do rei faminto. Embora o rei faminto seja feroz e poderoso, ele tem membros curtos e uma boca estreita. Ele é completamente incapaz de alcançar suas próprias costas. Nessad usa este ponto para inserir seus membros apenas na parte de trás do rei faminto. Bom, o rei faminto ruge, olhando para o corpo balançando. Incapaz de se livrar do emaranhamento de Nessad, ele está se preparando para usar o rolo da morte. Ele carrega Nessad. Ele rola na lama em uma velocidade extremamente rápida. Uma velocidade tão rápida. Contanto que ele toque em uma pedra dura, ele deixará uma cicatriz profunda que pode ser vista nos ossos. Mais perigoso é que, uma vez que Nessad seja jogado fora, o rei faminto pode atacá-lo diretamente. Naquela época, ele morreria sem um lugar para ser enterrado, para não ser jogado fora. Nessad envolveu a ponta de seu intestino e enterrou os esporões ósseos de 3 caudas na cauda do rei faminto. O corpo de Nessad foi marcado com muitas cicatrizes terríveis e horripilantes devido ao rolo do rei faminto. Isso, por sua vez, estimulou a ferocidade de Nessad como uma espécie de jaula de fera. Ele abriu sua boca sangrenta na cabeça. Ele mordeu o corpo do rei faminto como um louco. A mordida da besta feroz com atributos de armadura perfurante abriu facilmente a armadura dura do rei faminto. Como isso é possível? Este estava chocado. Para vingar seu irmão, ele tentou atacar o rei faminto várias vezes. No entanto, apenas o sopro do dragão com perfuração de armadura e perfuração de membrana só pode causar pequenos danos ao rei faminto. E esta besta na frente dele. Na verdade, ele rasgou a armadura espiritual do rei faminto à força e até continuou a morder a carne por dentro. Esta terrível ferocidade deixou até este dragão vermelho, que usa todos os meios para sobreviver, sentir-se apavorado. E do outro lado, a mordida da besta feroz de Nessad pode devorar a vitalidade do oponente, juntamente com a aura glutona totalmente aberta. Portanto, mesmo que Nessad esteja em força, em termos de soma de vida e armadura, ele está em absoluta desvantagem, mas contando com a força vital absorvida. As feridas também estão cicatrizando constantemente, e os 3 espigões ósseos na ponta de sua cauda agitam constantemente os nervos e músculos na cauda do rei faminto, fazendo com que essa área gradualmente necrosasse e fosse incapaz de ser controlada pelo rei faminto.